Fala galera, beleza? Hoje eu vou iniciar um vídeo de análise sobre o LG G-Watch, um produto que eu já estou testando, que eu comprei já faz umas 3 semanas e que eu estou dando já umas 3 semanas que eu estou utilizando ele, e hoje eu vou fazer uma análise, uma breve análise ali sobre os funcionamentos dele. Inicialmente falando sobre o preço e um pouquinho sobre o produto. O preço do LG G-Watch, quando chegou no Brasil ano passado, ele chegou ao preço sugerido de R$ 699. Hoje ele pode ser encontrado na média de R$ 599 a R$ 550. E sobre o dispositivo em si, ele foi o primeiro dispositivo a vir com Android Wear de fábrica, no caso. Para quem não sabe, o Android Wear ele é o software da própria Google, que é para dispositivos vestíveis. Qual a vantagem disso e o que a Google quis fazer com isso? Dispositivos vestíveis, dispositivos vestíveis você pode utilizar, no caso o Android Wear para dispositivos vestíveis, você não precisa utilizá-los ele tecnicamente num relógio. Por exemplo, a empresa, se ela quiser fazer uma cinta e colocar o Android Wear, ela pode acabar colocando o Android Wear numa cinta e fazer você ver notificações num cinto, numa cinta para você segurar sua calça, por exemplo, ou também no óculos. O Android Wear em si ele não é só para relógios em si, para smartwatches, ele é para dispositivos vestíveis, qualquer coisa que é vestível no caso, né? Então, como está na moda a ideia de dispositivos vestíveis, e que ano passado se esperava muito, a Google foi lá e lançou um software especificadamente para isso. Na realidade, o Android Wear, só para vocês entenderem, ele não é um software que tecnicamente tem as suas funcionalidades próprias. Ele depende muito e praticamente de tudo, se for o caso, do seu dispositivo, do seu Android principal. O Android Wear em si, ele é como se fosse um cliente conectando no servidor que é o seu smartphone ou o seu tablet. Mais ou menos ele funciona da mesma maneira que o Chromecast. Tanto o Chromecast como o Android Wear, eles têm o mesmo intuito. Seria um cliente se conectando ao servidor, que no caso o servidor seria o seu dispositivo, o seu Android principal, que seria ou o seu smartphone ou o seu tablet. Falando um pouquinho também da bateria dele, a bateria dele em média dura 1h30. Aqui vocês podem ver, eu vou pegar e dar uma passadinha aqui já para vocês verem o status da bateria. Vocês podem ver que aqui a bateria está em 54%. Mais ou menos eu carreguei ele, se eu não me engano, ontem à noite. Não, foi ontem de tarde. Então ele dura em média um dia a um dia e meio. Para não correr o risco, todo dia que eu chego em casa à noite, eu pego e coloco ele para carregar. Deixa eu colocar ele aqui novamente. Então vamos para as funcionalidades dele. O Android Wear, a utilização dele é bem simples. Deixa eu só desativar aqui o coisa aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho só esse foco. Vamos lá então. Um pouquinho do software, vocês podem ver que ele é meio que gera uma central de notificações para vocês. Então, podem ver que aqui eu tenho, por exemplo, os grupos do WhatsApp, ele já mostra aqui a mensagem, por exemplo, e quando eu clico na mensagem, ele acaba me levando até ela. Aqui tem, por exemplo, todas as mensagens. Daí, se eu clicar aqui, eu posso responder por voz. Então, ele é uma central de notificações em si. Se eu vim aqui e arrastar para baixo, ele mostra uma mensagem que eu recebi pelo Hangout. Se eu quiser ler toda a mensagem, eu já posso ler ela e eu posso já responder ela automaticamente. Se eu ir para baixo, por exemplo, ele já mostra o tempo. E aqui vale uma ressalva, ele sincroniza com o Google Now. A maioria das coisas que ele faz é com o Google Now em si. Então, por exemplo, aqui é o Google Now, ele mostra o tempo. Aqui eu tenho, por exemplo, no Google Now eu tenho o San Antonio Spurs, que eu sigo ele e daí ele mostra que vai jogar hoje, a quantidade de caminhadas que eu fiz hoje, o jogo do Palermo, a finalização já dele, que foi ontem, que eu também sigo no Google Now, do Manchester City, que eu também sigo no Google Now. Então ele me mostra as notificações que eu recebo até no Google Now, ele me notifica aqui. Ah, Kleber, mas é só isso? Então ele só te notifica? Não, ele tem também a parte de aplicativos em si. Então se eu vim aqui e falar, por exemplo, ok Google, criar uma nota. Espera aí que eu... Ok Google,
criar uma nota. Teste 1, 2, 3. Beleza, ele vai salvar a nota. E se a gente for, por exemplo, aqui no Google Now, vocês vão ver aqui, agora eu criei a nota. E se vocês virem aqui, deixa eu achar ele aqui, conteúdo adicionado. Teste 1, 2, 3 e a nota teste 1, 2, 3. Ah, mas Kleber, mas então tu não adicionou a nota lá no serviço do Google, foi lá para o OneNote da Microsoft. O que acontece? No aplicativo em si do Android Wear, quando você liga ele pede para você instalar um aplicativo. Que aplicativo que é esse? Quais as funcionalidades? Ele adiciona extensões para você editar os aplicativos que você quer utilizar. Então, levando um pouquinho para o aplicativo, ó, pode ver que aqui tem o LG G Watch. Eu posso alterar a tela dele em si. Então, por exemplo, assim, se eu quiser alterar a tela para o outro tipo de relógio, eu alterei aqui, ele vai alterar aqui também. Suponhamos que eu quero pegar e voltar para aquela tela anterior, venho aqui, seleciono e vou até embaixo e deixa eu colocar aquele reloginho que eu gosto e beleza, coloquei ele lá, alterei, ele vai alterar aqui também no LG G Watch automaticamente. Ele se conecta por Bluetooth, a primeira conexão dele já pede para ativar o Bluetooth e essa conexão é bem rápida e automática. E aqui a gente pode, por exemplo, as ações por voz, aqui a gente pode editar, vocês podem ver aqui ações por voz. Então, por exemplo, assim, começar um passeio de bicicleta, se eu dar um OK Google, se eu dar um OK Google e dizer para ele começar um passeio de bicicleta ou começar uma corrida, ele automaticamente vai iniciar o aplicativo do Runstack e vai me adicionar a corrida, no caso ele vai pegar e vai pegar e adicionar a corrida no relógio em si. Eu não preciso ficar tirando o smartphone para iniciar o aplicativo e iniciar uma corrida, por exemplo. Por exemplo, um compromisso também, que daí ele já salva no Android Wear. E ali o do criar uma nota, que por exemplo eu criei uma nota, eu podia escolher o aplicativo que eu queria. Se eu tivesse outro aplicativo como o Google Keep, também o Todolist, ele te permite selecionar. Então também aqui eu posso definir alarme, definir cronômetro, navegar, tocar uma música. Então vamos também testar aqui, vamos por exemplo ver aqui. OK Google. OK Google. Mostrar meus passos. Vamos ver se ele abre. Ó, mostrou meus passos, abriu o Google Fit ali e mostrou os passos, a quantidade de passos que eu dei no dia. OK Google. Iniciar cronômetro. E aqui ele iniciou o cronômetro, tudo por comando de voz. OK Google. Peraí. OK Google. Iniciar uma caminhada. E aqui ele vai abrir automaticamente, quando eu dou iniciar uma caminhada, ele vai abrir o meu Runstack ali no caso. Então ele iniciou uma caminhada, ó, dei um iniciar, ó, ele já está iniciando a caminhada. E aqui no Android Wear, no meu smartphone, eu já posso ver a caminhada aqui e os detalhes dela, posso pausar ela, dar um stop, por exemplo, vou dar um stop aqui. E ele já pega e diz aqui que acabou. Bem bacana isso ali também. Outras funcionalidades dele, também por exemplo, ele tem aqui também, se a gente bem aqui para baixo, a gente tem aplicativos também, por exemplo, ó, iniciar compromisso, os aplicativos, alguns sim, já tem suporte para ele, como não sei falar essa palavra direito, Duolingo, que é no caso para você treinar inglês. Então se você quiser treinar o inglês, você já pode ir treinando o inglês automaticamente por aqui. Também ele tem o Google Fit, horário mundial, o que canto, o OneFootball, que te avisa, por exemplo, dos gols, Play Music, Crack ID. Então alguns aplicativos já conseguem sincronizar com ele. A temática dele é muito boa. Por exemplo, também se eu quiser iniciar uma música, eu já posso iniciar por ele. Por exemplo, fale agora, iniciar uma música. Caramba. OK Google.
Iniciar uma música. Ok, Google. Espera aí. Tocar música do Raimundos. O tocar música não funciona direito, então. Mas tem bastante funcionalidades assim. Também aqui para cima, se você arrasta ele para cima, agora você pode desativar, ver a bateria, modo de luz, configurações. As configurações não tem muito que você editar, só ajustar o brilho, desativar o Bluetooth, ver a versão do sistema. Então mais ou menos é isso. Ainda é um sistema que ainda tende a crescer muito, mas que a gente espera que a Google principalmente invista. Foi um sistema que iniciou com um grande apelo, mas que ainda falta criar algumas métricas. Então a gente espera bastante ainda da Google em questão de atualização, principalmente com o Android L. A Google promete investir bastante também nos sistemas vestíveis, então é esperar para ver. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, dê um gostei e até